Ok, estamos de volta com o nosso podcast, o podcast do Sebrae aqui na 12ª Rondônia Rural Show. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado pela sua audiência. Você que está em qualquer parte desse estado de Rondônia, qualquer parte também do Brasil e do mundo, através da internet. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui diretamente do coração da Rondônia Rural Show, onde fica o stand aqui do Sebrae, na avenida principal. Então, o Sebrae está fazendo toda uma movimentação aqui para principalmente mostrar, né, tudo aquilo que a gente faz. Então visite o stand do Sebrae, vem aqui participar das brincadeiras, ganhar um chapéu, ganhar um brinde. Ó, tem um brinde muito legal que esse ano a gente está dando aqui, que é o brinde, é um lixeiro, né, um lixeiro ecológico, né, Nilo, para você lembrar do Sebrae e levar para onde você quiser, colocar no teu carro, né, para você levar o lixinho sempre para destinar ele para o lugar certo, tá certo? E a gente vai falar agora aqui sobre comércio internacional. Aqui do lado do nosso podcast, dentro do espaço do Sebrae, está rolando uma rodada de negócios e um espaço muito interessante aqui para a gente conectar quem vende com quem compra, né? Produtores do estado de Rondônia. E agora o nosso bate-papo aqui vai ser sobre comércio internacional. Já quero apresentar os meus convidados. Aqui do meu lado, como eu já nominei, meu amigo Nilo, como é que é o nome da tua unidade agora, Nilo? Produtividade e Desenvolvimento Unidade de Produtividade e Desenvolvimento Territorial. O Nilo agora, a gente brinca que ele é o nosso internacionalista também, né? Gestor de projetos do Sebrae, analista técnico, nosso colega do Sebrae. E aqui do meu lado agora também o senhor Henrique Reis, gerente de Relações Internacionais e também internacionalista da China Trade Center. Isso, da China Trade Center. E vamos bater um papo sobre quem é a China Trade Center e todo o trabalho que há de intermediação aqui entre o Brasil e a China. Bem-vindos, meninos. Nilo, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Denis. Obrigado pelo convite aí. Estou à disposição. Show de bola. Henrique, cara, prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigadão pela presença. Denis, Nilo, um prazer estar com vocês aqui hoje. É sempre muito bom vir a Rondônia e ter essa primeira experiência na Rondônia Rural Show está sendo algo assim indescritível. É a primeira vez que você vem aqui na feira? Sim. Qual a tua impressão, assim? Minha impressão, assim, fiquei muito impressionado pelo tamanho da feira, o tanto de... A gente vê aí os maquinários, tecnologia, a gente sabe do potencial que o estado tem, né, na parte do agro, mas assim, fiquei impressionado mesmo com o desenvolvimento dessa feira. Algo muito bacana e que eu acho que a tendência é crescer. Outras feiras semelhantes a essa, você tem visitado? Como é que está seu trabalho? Na verdade, a parte do agro eu não costumo visitar. São Paulo, assim, tem muitas feiras todas as semanas, então de diversos setores eu costumo visitar, mas o agro, como são feiras normalmente mais distantes, tem a AgriShow ali no interior de São Paulo, mas são feiras que não são tanto assim o meu foco. E aqui em Rondônia eu estou tendo essa oportunidade justamente pela complementariedade que o estado tem com a China. Certo. A gente convidou você justamente para a gente entender um pouquinho desse teu trabalho, e o Nilo, como é o nosso ponto focal da internacionalização, hoje o Nilo ele faz parte de um projeto, ele gera um projeto de investimento estrangeiro, inclusive em produtos locais, em produtos de origem do estado de Rondônia, investimentos da União Europeia. E aí a gente queria conversar contigo sobre esse teu papel. Fala um pouquinho de quem é o Henrique, né? O que é essa entidade, a China Trade Center, o que essa entidade faz. Conta pra gente um pouquinho do teu trabalho. Legal, com prazer. Eu sou formado em Relações Internacionais, fiz também a minha pós em Negociações Internacionais, então eu sempre fiquei trabalhando desde 2007 na área internacional, começando com comércio exterior, ali no grupo China Trade Center. Depois passei em 2013 atuando mesmo na área de RI, de Relações Internacionais, onde eu pude cada vez sentir mais a área na prática, ganhar experiência. Então eu sou assim um internacionalista nato, eu adoro a área. E o China Trade Center é uma empresa que se instituiu no Brasil em 2002, com o apoio do Ministério do Comércio da China.
mas é uma empresa privada, é um Certo, grupo de 3 empresas que, resumindo aqui, Denis, atua na área de comércio exterior, mas na parte de consultoria, em ajudar importadores brasileiros a ter vender para a confiança, China. na verdade, a ter confiança de Certo, quem eles estão comprando lá. Perfeito. A parte da venda tem também um incentivo, mas a parte da venda está mais voltado nas feiras que a gente representa da China no Brasil. Uma delas é a Canton Fair, nós somos um dos representantes oficiais da feira. E tem também agora a China International Import Expo. Que é a CIE. A CIE é a maior. Totalmente... Ela é mais varejo, a CIE ou não? Não, é B2B, B2B mesmo. Focada mesmo em levar produtos para a China. Certo. Porque a Canton ela tem um pavilhão internacional, mas com um foco mesmo das empresas chinesas exporem e apresentar os produtos para o mundo. Certo. E a CIE é em Xangai? Xangai. Tem uma data fixa sempre de 5 a 10 de novembro. Mas o foco é o mundo levar os produtos para apresentar para o mercado chinês. Em 24 a gente tinha essa pegada de com tambaqui também. A gente foi agora na Food em Boston e a gente tinha essa pegada de... Só que, de fato, aí tem que ter o apoio da Apex, né? Porque é muito caro expor, né, nessas grandes feiras, né? Então, o teu trabalho é essa intermediação e principalmente a consultoria para estar lá. Isso, nós representamos essas feiras, então, quando eles vêm para o Brasil, por exemplo, fazer a promoção, eles chamam o China Trade Center para organizar, para convidar os players, para ir lá e participar e conhecer quais são as novidades. No grupo a gente tem uma empresa de turismo empresarial, então essa empresa que prepara todas as logísticas dos grupos, e normalmente os grupos não são do China Trade Center, um ou outro vai como a bandeira China Trade Center, mas muitas federações de indústrias, Sebrae de alguns estados já participou, o nome da missão vai com o nome da entidade. Legal. E o China Trade Center faz essa parte logística da viagem, do receptivo. E uma terceira empresa, Denis, é mais a parte de investimento, que é a China Brasil Investimento, que normalmente atua em esferas tanto corporativas quanto governamentais, fazendo essa intermediação, essa ponte, ajudando na promoção das entidades brasileiras na China e o contrário também. Certo. Nilo, alguma pergunta direta para o Henrique que você queira saber dele também? Sim, eu queria saber como é a questão não sei se você sabe que o Sebrae só atende micro e pequena empresa, né? Empresa que fatura até 3,6 milhões por ano. E eu que trabalho nessa área desde 2017, a gente dá muito murro em ponta de faca. É mais o Sebrae indo atrás de quem quer importar do que as empresas vindo atrás da gente, entendendo que o Sebrae pode ajudar. Né? Até porque nosso estado tem essa questão da logística, tem a questão de ser um estado agro. Né? Então, assim, uma pequena empresa, quando ela vai fazer um FOB, quando ela vai fazer uma análise de viabilidade, ela encontra essa dificuldade de ver que o mercado interno aqui é muito aquecido, né? Dependendo do que a gente for trabalhar. Mas, assim, o que a consultoria de vocês oferece? Vocês fazem essa questão da análise de viabilidade do produto? Se tem essa questão do porte, né? Vocês conseguem oferecer um produto mais específico para quem é um menorzinho? É que, na verdade, a parte da promoção, a gente tenta encontrar canais. A gente muitas vezes não ajuda diretamente, mas através das parcerias que o grupo tem. E a gente teve uma experiência, muito interessante isso que você falou, Nilo, que foi, se eu não me engano, era o Era um evento do Sebrae, que foi online na pandemia, onde as empresas participaram. Quando a gente ajudou... AgroLab, né? AgroLab, perfeito. AgroLab. Quando a gente ajudou na primeira edição a fazer as reuniões online, convidar os compradores chineses, a gente deu uma lista para eles do que eles queriam. E é claro, aí tinha a soja, a carne, que são justamente o que os grandes vendem. Isso. Mas a gente também tentou fazer um trabalho de mostrar os produtos diferentes, convidá-los para que participassem, para que os empresários, esses menores, pudessem oferecer isso. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de feira, ir para uma feira na China tem um investimento muito grande. É alto. É muito difícil para o pequeno, se não tem um apoio da Apex, e ainda, às vezes até tendo, existe uma dificuldade de você arcar com a sua passagem, com o envio da amostra. E nesse caso, hoje existem, e já está mais desenvolvido, a parte do comércio eletrônico, que é o cross-border. Então, o cross-border ele surge justamente nesse sentido. A China já está muito mais avançada
No Brasil ainda está engatinhando, apesar de já ter um pessoal aqui que trabalha através dessas plataformas, mas eu acho que o canal aí seria oferecer esses produtos, por exemplo, a castanha. A castanha, o chinês, ele dá muito valor para produtos que têm o benefício para a saúde. Então, se você consegue vender o que a castanha oferece de benefício, o chinês entender isso, mesmo que seja aquele chinês que o consumidor final, um B2C, pode talvez, desenvolvendo mais essa área, vender através dessas plataformas que já oferecem toda a solução. Então, é um canal, é algo para se pensar, mas eu acho que o primeiro passo é tentar apresentar para os chineses esses produtos que o Brasil tem, que têm os seus benefícios, são diferenciados, para poder depois partir para o meio, como que esse produto vai chegar lá. E no caso de, assim, vocês fazem também algo da questão dos estandes lá, ou é uma outra parte? Porque assim, sempre quando a gente estava pensando e planejando para ir para essas feiras, diferente dos Estados Unidos, né, Nilo, que é um pouco mais fácil, né? O que eu consegui ver da participação do comércio brasileiro em feiras como a CIE e a Canton Fair é que, diferente das feiras americanas, das feiras europeias, até das feiras do Oriente Médio, você tem que ter toda uma plataforma de pessoas nativas e da própria China para poder fazer, porque é muito diferente, assim, a pegada é diferente cultura, de venda para a China. Sim. É isso? Sim. Fazemos, nós temos a equipe lá, e é o que você está falando, a gente já fez pavilhões com a Apex na Canton Fair. Durante 3 edições, 3 anos consecutivos, não foram edições, que era sempre no segundo semestre. E a equipe da Apex junto com a nossa equipe, porque havia ali algumas dificuldades. E a Apex, ela tem um padrão, então até Pantone de cor, sabe? Você tinha que respeitar, e os chineses muitas vezes não respeitavam, às vezes eles não sabiam a ordem, na hora de colocar os nomes, eles não sabiam às vezes a ordem das letras, e sempre tinha que ter alguém lá acompanhando. Mas é um trabalho que a gente faz, principalmente com a CIE, que é de ajudar empresas aqui a comprarem essa área, a fazer essa parte da montagem, para que eles cheguem lá e esteja tudo pronto. E se precisar também o apoio no envio da amostra e toda essa parte. E é uma dificuldade, né, Nilo? A gente estava pensando, justamente no ano passado, quando a gente se planejava para levar o tambaqui para lá, a gente esbarrou em 2 coisas, né? A gente esbarrou, primeira coisa, na questão da liberação da espécie, e segundo ponto, na liberação da planta frigorífica, que são 2 questões. Primeiro, são espécies que são liberadas, e também plantas frigoríficas para aquela espécie. Então, tudo isso também vocês apoiam, vocês ajudam, né, nessas resoluções e nesse primeiro contato. Sim, sim. Essa parte a gente procura sempre dar um apoio, e principalmente quando se trata de alimento, que é mais complicado ainda. A gente já teve questões assim que a gente nem imaginava, com envio de amostra de café torrado, que a China falava, não, precisa de tal certificado. Não, aí a gente voltava, não, mas não precisa, é torrado. Mel, própolis. Própolis é algo assim que é interessante, porque o chinês consome muito. Certo. Ele tem esse apelo saudável. Só que a exportação não são muitas empresas que fazem, porque não tem também o conhecimento. A China, ela considera o própolis como um medicamento. No Brasil é alimento. Então, existem algumas barreiras que às vezes dificulta esse processo. Nilo, quer alguma... Tá. Então, hoje o Sebrae está com um papel bem definido junto com a Apex, né? A gente tem um convênio, né, nacional, e aí a Apex fica com essa parte da promoção comercial, né, que é fazer esse papel de levar os produtos do Brasil para feiras, né? Ele com o puxão de fábrica. O Sebrae não faz isso, né? Hoje em dia a gente ficou com a parte da capacitação. A gente tem o PayEx, né, que é o Programa de Apoio Exportador. Aí o Sebrae, a partir de agora, todas as unidades federativas têm a opção, porque eles fazem uma carta convite. Antigamente, outras entidades podiam pegar. Então, com esse convênio,
O Sebrae tem essa prioridade. O nosso, acho que é novembro que vem isso daqui de Rondônia. E aí a gente vai ter a prioridade para tocar isso aí, para ter mais um produto, mais um produto aí para os nossos empresários que querem exportar. E esse ano, antes da gente entrar, eu queria falar com ele sobre o mercado chinês. Esse ano a gente tem uma gama de missões internacionais, inclusive, isso. né, Nilo? Fala um pouquinho para a gente desse calendário, né, para o pessoal até ficar ligado também, quem está assistindo com a gente. Esse ano a gente aprovou 3 missões para fora do Brasil. A primeira aqui nos nossos países vizinhos, vamos para Expo Cruz, em Santa Cruz de la Sierra, e depois vamos para Expo Alimentar, no Peru. Queremos levar 10 empresários. Vamos para a China, para Canton Fair, né? A primeira fase, que é de 15 a 19 de outubro, né? Também queremos levar 10 empresários e temos a missão do Web Summit em Lisboa, né? Que já é voltado para startups. Já é da parte da inovação. Isso, e aí a gente está aí querendo soltar esse edital o quanto antes, porque a gente sabe que está tendo muita procura, toda hora o pessoal fica perguntando, e é da China, né? É um mercado que todo mundo quer saber, e a gente vai ter que fazer uma seleção bem criteriosa disso aí, porque a gente quer empresas que façam negócio, né? A gente não quer levar a gente para passear. Não pode. Porque a gente quer que tem que ser para negócio mesmo, né? Faça negócio e traga recurso aqui para Rondônia, se for comprar maquinário também para investir, se for para exportar, né? O objetivo é esse. Bacana. E Henrique e Nilo, né? Vamos falar... Como está aquecido hoje? Claro, é o nosso maior parceiro comercial, atualmente é a própria China, mas o quão esse mercado ficou mais aquecido ou voltado os olhos da própria China para o Brasil ao longo dos últimos anos e principalmente desse ano, por conta da briga comercial com os Estados Unidos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, acho que o Brasil ele tem aí nas mãos uma grande oportunidade. Desde 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. O interessante é que nessa relação, apesar do Brasil exportar as commodities em grandes quantidades e importar produtos mais diversos, o Brasil ele tem um superávit gigante na balança comercial com a China. Isso é muito importante para nós. Desde 2012, os países foram elevados a parceiros estratégicos, o que fortaleceu mais essa relação. E hoje, com essa briga, com essa guerra comercial que a gente tem visto, o Brasil ele entra como uma das principais opções da China para continuar esse desenvolvimento comercial. Os Estados Unidos, por exemplo, são grandes fornecedores de soja também para a China. O Brasil é o principal, então, com os Estados Unidos criando essas barreiras, a China ela não tem muitas opções se não olhar para o Brasil. E aí que eu acho que Rondônia, Mato Grosso e os estados que são fortes no agro têm aí uma chance muito grande nas mãos. Certo. E que outros produtos você vê e imagina? A gente recebeu agora as boas notícias que o café, né? O café está sendo muito bem recebido e até faz parte de um dos motivos da alta do nosso café, Nilo, de fato essa procura do chinês, né, pelo nosso café, não só o café especial, mas o café commodity também, né? E até abertura de cafeterias e tal. E com outros produtos você entende como sendo produtos que têm a tendência a virar opções de importação, de exportação para a China? Hoje, Denis, eu vejo muito alimentos no geral, principalmente aqueles que a China talvez não tenha uma produção em escala. O café é um exemplo porque a gente fala, né, da tradição que a China tem do chá, mas a China, com essa nova geração, que eu estava até explicando já para outros parceiros aqui, que viaja muito, faz o intercâmbio, vai para fora, eles acabam pegando costumes, cultura dos países onde eles estão, e quando voltam para a China... querem ter aquilo lá. Um pouquinho daquilo volta com eles. É o caso do café. Então, acho que aproveitando o Brasil com toda essa riqueza que nós temos, essa diversidade, os chineses que vêm para cá, eu sei que não são tantos como Europa, Estados Unidos, mas a gente encontra chineses aqui vindo para negócios, para intercâmbio. Tentar apresentar o que a gente tem para esses chineses aqui, para que eles possam voltar já com alguma coisa diferente. Eu fui no Brasil, tem um produto assim,
Eu tive um colega no escritório que ele gostava do Guaraná Antártica e da bolacha, pode falar o nome aqui? Pode da bolacha falar. Piraquê. Então, sabe, eu nunca imaginei que os chineses pudessem ter um paladar nesse sentido, mas era um colega que veio trabalhar uma época aqui, voltou para a China, depois esteve na África, mas você vê que eles conhecem aqui e existe essa possibilidade de voltar e levar um pouco disso para a China. Henrique, a gente sabe que o comércio exterior é uma via de mão dupla, né? Então, assim, a gente exporta, mas a gente também importa. Então, assim, acho que a cultura da China, essa questão também dos produtos, a gente está quebrando muitas barreiras aí contra o preconceito, que a gente achava que produto chinês não prestava, e agora a gente está vendo cada produto, né, bom, tantos carros que tem fábricas aqui, tablets, né, na verdade quase tudo é produzido lá. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão dessa mudança da cultura que tem chinesa, de ter produtos de primeira linha aí. O brasileiro ainda tem muito essa questão de achar que ficar com o pé atrás com produto chinês. Poxa, é interessante você falar disso, Nilo, porque eu costumo falar que eu peguei, como eu comecei lá em 2007 no China Trade Center, essa transformação, essa mudança de paradigma. Porque existia mesmo aquele olhar de que o produto chinês era mais barato, muitas vezes era cópia, não tinha tanta qualidade, mas eu vou importar porque eu acho que é algo barato, que substitui, ou talvez seja parecido com um produto de maior qualidade que quebra o galho. E com o passar dos tempos, a gente já foi observando essa mudança, numa China mais com produtos melhores. E isso, como que a gente conseguiu perceber? Através de maquinários. Maquinários que antes vinham da Europa. Os empresários começaram a visitar a China nas feiras, começaram a conhecer e já querer importar os maquinários da China. E com o tempo a China investe muito, cerca de 2% do PIB dela em pesquisa e em desenvolvimento. E eles fizeram um plano em 2015 com a meta que até 2025 70% da tecnologia utilizada no país fosse fabricada, desenvolvida lá mesmo, que é o Made in China 2025. Então, a China, o interessante é que eles têm esses planos a longo prazo, ou que sejam os planos quinquenais, e eles tentam seguir à risca. Claro que imprevistos existem, eles vão tentando ajustar, mas eu acho que esse planejamento é o diferencial da China. E hoje a gente vê, é uma China que oferece o 5G, está trabalhando muito na inteligência artificial, na robótica, e o empresário brasileiro que tem ido cada vez mais para a China tem conhecido, tem enxergado isso e muitos já veem a China com outros olhos. Quem muitas vezes não vê é porque não tem o conhecimento em loco. E aí, Denis, aproveitando, eu soube um negócio esses dias, né? Um cliente me procurou e falou: olha, eu sou de Goiânia, eu tenho uma proposta aqui eu tô querendo importar plástico, ele trabalha com uma fábrica de vassouras. E aí alguém me ofereceu para importar por Rondônia, porque Rondônia dá 85% de crédito, né, no ICMS de produtos importados. Então, assim, é uma oportunidade boa também quem quer importar aqui em Rondônia, né, trazer a empresa para cá. E essa via também de mão dupla que a gente, que o Nilo citou, por exemplo, hoje, se uma empresa que ela fabrica as suas próprias embalagens aqui, o exemplo de uma fábrica que fabrica aqui. Se ela quiser fabricar na China, aproveitando, né, a questão da mão de obra e tudo mais, questão de materiais, ela consegue? Vocês também dão esse apoio? Ou é algo assim de viabilidade mesmo, como ele falou, de mostrar a viabilidade desse tipo de ação junto à China? É algo para analisar caso a caso. Conheço empresas que já fizeram que fazem isso e voltaram, não? Mas assim, a mão de obra hoje na China já não é tão barata. Não é tão barata, não. Mas tem a vantagem que a China ela se desenvolveu através de polos, que eles chamam de clusters. Então, toda a cadeia daqueles setores estão centralizadas numa mesma região, e isso facilita custo. A tecnologia tem ajudado muito hoje, a infraestrutura que a China tem. Assim, como é que é o nome daquelas fábricas escuras? Esqueci o nome. Tem as fábricas 100% automatizadas. Esqueci o nome da. É alguma coisa escura. Eu já ouvi falar também. Elas são 100% automatizadas. Elas conseguem fabricar celulares em. Acho que é a Xiaomi ou a Huawei que tem. E elas são
não tem humanos. Não tem humanos. Então, assim, é algo... Assim, se a gente for pensar, a China está milênios de distância da gente. Sim. Nessa parte... tecnologia. Eu também não lembro o nome, mas eu já ouvi falar. Comentaram mesmo que ela é totalmente escura e toda automatizada. Automatizada, não? E os produtos vão sendo, assim, feitos sem ter a presença praticamente de humanos, né? Bacana. Para a gente já caminhar também para o nosso final, eu queria que você desse dicas e informações, orientações, como o Nilo falou, para pequenos negócios, o próprio Nilo também pode complementar, que querem internacionalizar os seus produtos. Né? Nós temos produtos que têm uma barreira média e tem produtos que têm uma barreira um pouco mais elevada, mas produtos que têm barreira mais leve, que têm entrada mais fácil no Oriente Médio e, consequentemente, no Oriente. Queria que você desse essas orientações para a gente. O que eu sempre dou de dica é ficar bem atento ao que está acontecendo na China, a toda essa tecnologia que está sendo desenvolvida lá. E, como eu disse aqui também, aproveitar também, às vezes eu não tenho condições de ir para a China, mas vamos tentar aproveitar esses chineses que vêm para cá. Eu sei que Rondônia está aqui ao norte e muitos dos eventos acontecem em São Paulo, mas mesmo assim, ver um evento que seja talvez interessante, poxa, eu vou programar, eu vou para São Paulo porque nesse evento vão estar os chineses e é uma forma de eu me aproximar. Eu acho que esse networking, eu sempre valorizo muito, até como internacionalista e também na prática, o que eu tenho vivido na minha vida profissional e o que tem ajudado muito é o networking. Você, às vezes, estar no evento, trocar um cartão e você, às vezes, até pensar, poxa, eu tô com esse cartão, hoje não faz sentido para mim. Mas passa, às vezes, um ano, surge uma oportunidade, você vai lembrar, você vai olhar os seus cartões e você vai falar, poxa, agora eu acho que isso daqui faz sentido para mim. E eu já desenvolvi muitos contatos assim, e eu acho que é procurar estar presente, atento ao que está acontecendo, sempre fazendo esse networking, esse contato, porque um dia, com certeza, vai abrir uma porta. Massa, massa. Complementando, tem uma frase de um palestrante que fala sobre o comércio exterior chamado Nicola Minervini. Ele fala assim, exportação é planejamento. Então, assim, não adianta eu pegar hoje, estou com toda a minha operação voltada para o mercado interno e falar que eu quero exportar para a China porque eu vi uma oportunidade. Eu tenho que me preparar, eu tenho que ir atrás de curso, né? Não é fácil. A gente tem uma faculdade aqui de relações de comércio exterior, né? A gente não tem um mercado muito preparado, né? Então, assim, ou o pequeno negócio, ou o cara vai aprender sozinho, o empresário vai pegar muita porrada, ou ele vai contratar alguém para fazer, né? Mas, assim, é planejamento, é pensar no futuro e se aparecer uma oportunidade, ele vai atrás, mas, assim, planejar e planejar. Verdade. Só para você entender, essa última vez que a gente foi para um mercado mais fácil, que é o mercado americano. Mas, mesmo sendo fácil, ele não é um mercado, Nilo, que você leva de qualquer jeito, né? Porque a gente tem aqui dois frigoríficos que exportam para o Peru e também exportam para os Estados Unidos, que é o pescado ali de Itapuã, Rondo Fish e as Altana Pescados. E nós fomos para Goiânia, que a Friocenter Pescados é quem compra mais da gente, e nós, do estado de Rondônia, delegamos isso à Friocenter de Goiânia por conta da expertise dela. Por conta da expertise. Não é que a gente mas desprestigiar a Rondônia, não. É porque eles têm uma expertise que para nós não temos tempo de errar. Então, se você vai para uma missão, se você vai para um trabalho, numa feira como foi a Seafood, você vai levar peixe do estado de Rondônia para lá. E aí você, se der qualquer erro, só para você ter uma ideia, contando aqui um bastidor, nós levamos uma amostra de 80 quilos. Já há exportação de vários contêineres o tempo todo. Mas na nossa mão, o peixe especial para a gente fazer a degustação, a gente levou uma amostra de 80 quilos. E a gente ficou com receio, a gente chegou de avião até Boston, mas a gente tinha que fazer um road trip de Boston, passando por Nova York e passando por Washington. Vamos mandar por via aérea? Opa, peraí, não. Vamos carregar isso com a gente. Porque a legislação americana ela é muito volátil. Né? Então, assim, estado, né? Estado para estado pode mudar. Vamos ficar com... A gente carregou
a amostra de peixe com a gente no carro. Por quê? Porque a gente ficou com medo de fato, Nilo, de dar algum problema e a gente chegar lá em Washington na embaixada e a gente não ter peixe. Então, é isso que o Nilo falou, planejamento. Né? Você se planeja, a gente se planejou com 2, 3 meses. Por quê? Para a gente evitar problemas. Porque qualquer coisa, acho que você já deve ter presenciado isso, qualquer problema, né, Nilo, com envio de amostra é fogo. Sim. É incineração, é problema. Sim. Não é verdade? Sim. Eu já presenciei muito o contrário também, porque os chineses, antes de fazer negócio com o Brasil, eles estavam muito adaptados a exportar para os Estados Unidos, para a Europa, e Brasil é outro mundo. Então aqui de certa forma, mais burocrático, as certificações aqui são diferentes. E muitas Incinerar vezes, aqui. Sim, muitas vezes mandava o produto, não conseguia liberar. Então tinha que, sabe, tomar, às vezes até literalmente desenhar, falar, ó, faz assim, porque vai dar certo. Mas eles questionavam, não, mas a gente exporta para os Estados Unidos, para a Europa dessa forma. Não, mas Brasil é diferente. Então, cada mercado, suas particularidades e tem que ter esse planejamento, esse conhecimento. Então, fazer com alguém que tem expertise é a melhor forma de minimizar risco. Bacana. Quero agradecer aqui meu amigo Mike, que me mandou aqui, são as Dark Factories, que representam a revolução na manufatura, caracterizada por operações totalmente automatizadas, que dispensam a presença humana. Dark Factories são as fábricas escuras, né? Me lembrei dessa, que hoje, de fato, é uma tendência não só na China, né, mas com certeza vai ser uma tendência mundial. Queria te agradecer, Henrique, pela presença aqui, agradecer o Nilo também. Obrigado pela presença. Deixe suas considerações finais, Henrique. Bom, desejo aí ao estado de Rondônia muito sucesso. As missões que o Nilo citou aqui, eu tenho certeza que vão ser exitosas, porque eu conheço já de há anos o trabalho que o Sebrae faz. O estado de Rondônia tem me impressionado. Muitas vezes eu estou visitando feiras em São Paulo e tem o stand de Rondônia, as empresas de Rondônia. Então, eu acho que esse é o caminho. Claro, você tem um trabalho muito importante como a Rondônia Rural Show, mas não dá para esperar também que venham todo visitar. Mundo para cá, né? Então, acho que são duas vias e acho que Rondônia tem feito esse trabalho muito bem feito e em breve aí os resultados já estão aparecendo, mas em breve Rondônia vai ter ainda resultados ainda melhores e mais expressivos. Bacana. Nilão, obrigado, meu irmão, pela presença. Obrigado. Só queria aqui agradecer o pessoal da SEDEC, né, que convidou a gente para participar. Né, eles voltaram com o Comitê de Comércio Exterior, eu participei em 2017 disso aí, ficou um tempo parado e voltaram esse ano, né? E aí tem o Invest Rondônia também, fazendo esses eventos aí, então parabéns aí pro pessoal Bacana. da SEDEC. Obrigado, Nilo, obrigado, Henrique. E só para você ter uma ideia de como é importante essa participação, para a gente finalizar, na nossa ida em 2024, a participação do Sebrae e do governo do estado de Rondônia nessa feira lá nos Estados Unidos, a gente conseguiu vender 80 toneladas na feira e prospectou mais 100, então foi 180 toneladas. Dá em torno aí de 8 containers. 8 containers. E nessa feira de agora, de 25, a nossa prospecção de venda já foi de 100 e a prospecção de mais 200. Então já foi 300 toneladas de peixe vendidas. Então, assim, cada vez que se vai a uma prospecção maior. Obrigado, meninos. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos falar aqui com os conselheiros do Sebrae. O Conselho CDE está aqui, vai ter reunião amanhã. E aí a gente vai conversar com as entidades, conversar com o CDE, o Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae. Vamos entender, né, o que vai ser discutido e principalmente quais são as grandes novidades que vão rolar aqui na reunião temática aqui do Conselho Deliberativo do Sebrae. Forte abraço, até daqui a pouco a gente volta.